Então, nós vamos falar agora sobre as partes que compõem um conto, ou seja, a estrutura do conto. A primeira parte do conto, geralmente está lá no início do texto, no primeiro parágrafo, é o seguinte: é definir quando e onde aconteceu a história. Como o conto é um gênero narrativo, certamente essa história não aconteceu, não está acontecendo, nem acontecerá. Já aconteceu. Então, geralmente, os verbos, que são as palavras que indicam o tempo, a pessoa que está falando, eles estão no passado. E as frases que começam para determinar o tempo, as frases ou as palavras que determinam quando que aconteceu, são um certo dia, há um certo tempo, há muito tempo atrás. Aqui ele começa desse jeito. Essa história tem sido contada de pai para filho. Quando se fala que tem sido contado de pai para filho, significa que vai passando de um para o outro, mas não agora, há muito tempo. Significa que essa história já existe há bastante tempo. E outro detalhe é definir o lugar. Aqui a história aconteceu em Belém do Pará. Mas, assim, há muito tempo atrás, numa floresta, onde havia muitas árvores retorcidas, animais assim. Então, determina-se o tempo, quando aconteceu e onde aconteceu. E não se falar certo dia, um tempo atrás, em tal lugar. Não, enriquecer, dar detalhes daquele lugar, qual o nome do lugar, como que era aquele lugar. Outra parte é descrever os narradores ou personagens. Por que narradores? Porque tem narrador que participa da história. A gente chama de narrador personagem. Aqui tem alguém contando a história que aconteceu com quem? Com as crianças. Os personagens aqui são as crianças. Alguém está contando a história que aconteceu com elas. Então, esse narrador é observador. Ele observa, ele conta o que acontece com as crianças. Outro ponto do conto são os personagens, quem que vai participar da história e quem vai contar a história. É um dos personagens, ele vai ser personagem narrador? Ou vai ser um narrador observador? Ou ele somente vai contar a história? Se o personagem vai contar a história, ele vai ser o narrador também, o texto certamente estará na primeira pessoa. Eu corri, eu pulei, eu passeava. Se for apenas um observador, vai estar na terceira pessoa. Eles correram, ele passeava, ele pulou e por aí vai. Outra parte que um conto tem são situações fantasiosas, situações que na realidade não iria acontecer. São situações que a gente tem que imaginar. Igual a história do médico fantasma. Não tem fantasma no cemitério. Tem morto, mas não tem fantasma. Ponto. Então, o narrador quis inventar um enredo que prendesse a atenção daqueles que fossem ler texto. Porque o que ele utilizou? De características que as crianças têm, que um desafiar o outro, apostar,
para mostrar que tem coragem, que não tem coragem, que é melhor do que o outro, que criança faz isso. O narrador, o escritor aproveitou dessas características das crianças, fora os medos que as pessoas têm de fantasma, e criou uma situação fantasiosa, uma situação imaginária. Tá? Então, isso é uma característica dos contos. Ter situações assim que não vai acontecer. Se acontecer, eu vou falar porque tinha de acontecer, mas no geral não acontece. Tá? Eles tipo assim, quem conta o conto aumenta o ponto, aumenta a história. Conflito. O que é o conflito no conto ou nas histórias? Conflito é aquele problema pelo qual os personagens estão passando. Ou seja, o conflito é aquela coisa que deixa assim, o personagem angustiado. Né? Qual era o conflito das crianças ali? Teve um conflito. Mas até chegar ao conflito, o que foi acontecendo? As coisas foram acontecendo de pouquinho a pouquinho. Então, as situações foram sendo reveladas aos poucos. Primeiro falou que as crianças correram até o cemitério. O garoto atravessou a rua e aconteceu isso. Foi revelando aos poucos para chegar no conflito. E qual foi o conflito ali desse texto? Qual foi o problema das crianças? O medo que o menino sentiu quando ficou com a blusa agarrada no portão do cemitério, de tal maneira que ele acabou desmaiando. O outro falou assim, e agora? O que eu vou fazer? E viu alguém lá. E foi detalhando, se revelando mais um pouquinho, de pouquinho a pouquinho, para chegar no desfecho. E o que seria o desfecho? O desfecho é o final da história. Como que termina a história? Como que terminou a história? Terminou como os meninos descobriram que era um fantasma e o fantasma não fazia nada de mal. Então aí no texto a gente tem uma situação fantasiosa, que é a questão de ir no cemitério, postar e aparecer um fantasma. Inicialmente tem quando aconteceu e o lugar que aconteceu. Vem falando dos narradores, vem falando, contando pedacinho do texto para deixar a gente curioso, a gente curiosa. E para até chegar no final do texto e terminar, né, de uma maneira até meio surpresa. Certinho? Ao longo da semana, a gente vai voltar a falar sobre a estrutura do texto. Finalidade do conto. O conto tem a finalidade de narrar uma história fantasiosa, despertar a nossa imaginação. Os contos têm a função de despertar o nosso lado imaginário, de viver uma situação que não vai acontecer. Quando a gente está envolvida com a história, a gente acaba entrando naquela narrativa e a gente visualiza tudo aquilo que vai acontecendo. Então, o conto tem a finalidade de despertar a nossa imaginação, mostrar que para certas situações, certos tipos de apertos, sempre tem uma solução. É um pouco difícil, a gente tem que ser criativo para poder resolver os problemas. E tem a finalidade de nos divertir, de nos alegrar, ou de nos levar à reflexão. Então, gente, para saber qual é a finalidade do texto, a gente tem que ler de maneira adequada para poder saber qual a intenção que o autor teve ao escrever aquele conto. Tá? Agora eu vou passar para as atividades.